Olá, eu sou o Rafael Brustolin, proprietário da Eletropulse Erechim. Quero te contar como funciona um treino com eletroestimulação muscular por aqui. Desde o momento em que você chega, nossa missão é te acolher com atenção, conforto e profissionalismo. Tudo começa com uma conversa leve, onde entendemos seus objetivos, limites e expectativas. Depois, você recebe uma roupa especial, leve e confortável, feita para potencializar os estímulos do treino. Na sala, ajustamos os coletes nos principais grupos musculares e explicamos como a tecnologia atua, otimizando seu esforço com segurança e eficiência. Com tudo pronto, iniciamos o treino funcional, com exercícios guiados e estímulos elétricos personalizados para você. Em apenas 20 minutos, você ativa sua musculatura como se tivesse passado horas na academia. E o melhor, com acompanhamento total, do início ao fim. Eu me chamo Elis, pratico Eletropulse aqui no estúdio do Rafa há 3 anos e foi o método que mais funcionou para mim, porque eu encontro muita agilidade para ajustar a rotina dentro de um treino rápido e que funciona muito, onde eu vejo resultados no meu corpo também rapidamente. Ei, venha você também para a Eletropulse Erechim. Agende conosco a sua aula experimental. Sextou em mais um podcast Universo Cigano. E aqui, minha gente, nós temos de tudo. E nesse último podcast de outubro, eu aqui, ó, honrando esse outubro rosa, que tivemos muitos podcasts incríveis, tanto no Universo Cigano quanto dos nossos colegas parceiros, que tem também podcasts sensacionais. Se você ainda não conferiu a programação do EreNews, entra lá no EreNews no YouTube e veja todos os podcasts que tem lá. Variedade, e eu tenho certeza que algum deles você vai gostar e recomende também para os seus amigos. Temos também, minha gente, no nosso site erenews.com.br uma variedade de notícias. Você que gosta de ficar bem informado sobre Erechim e região, confere lá as notícias que são postadas diariamente. Temos também as nossas redes sociais, siga e compartilhe com seus amigos. Estaremos aí começando um novo movimento, né, Leozinho? Com um monte de novidades nas nossas redes sociais. Então, vai ter app, vai ter TV. Eu já estou falando aqui algumas coisas para vocês que nós vamos colocar lá para vocês estarem ligadinhos, nos seguindo e participando. Bom, minha gente, outra notícia que eu quero dar aqui, ó, um spoiler para vocês. Eu não ia contar, mas tá merecendo. Último dia de outubro, né? Vamos lá, uma notícia bem bacana. Segunda-feira, início de novembro, nós vamos retomar aqui com o podcast EreNews 360, comandado pelo Léo Pereira e pelo nosso amigo Elton Dalla Rosa. Então, se você não sabe do que eu estou falando, gente, EreNews 360 é um podcast que vai falar de uma variedade de assuntos, futebol, cultura e muitas outras informações para você começar a sua semana bem ligadinho aqui junto com a gente. Bom, sem mais delongas, já fiz os anúncios que precisava por aqui. Quero falar para vocês que hoje eu estou tendo uma honra aqui de receber uma colega, uma amiga e uma mulher incrível. Ela, que está aí à frente, uma líder das mulheres, ela vai falar hoje para nós um pouquinho sobre a história dela, sobre todas essas questões do feminino e essa questão do autocuidado, que é muito importante para nós mulheres, também em relação à questão não só do outubro rosa, do câncer de mama, que a gente já abordou isso, inclusive, no nosso último podcast, mas também sobre esse cuidado integral, que é muito importante. Então, recebam aqui comigo a nossa querida Isabel Rocha. Bem-vinda! Obrigada, Rô. Um prazer estar aqui hoje como entrevistada. Isso. Adoro estar do outro lado também, né? Muito obrigada pelo convite. Não foi fácil fecharmos os horários, né? Mas estou aqui muito feliz de estar aqui com você. Maravilha, deu certo, você viu, né? Deu certo. A gente falou, não, vai ser em outubro. Aí uma data, até que deu certo. Isso aí. E hoje uma data muito especial, né? Fechando aqui com chave de ouro. Isso aí. Essa questão do nosso outubro rosa. E eu gostaria que, para nós iniciar, né, dar o pontapé inicial, hoje, já que você está sendo a entrevistada e não entrevistando, você contasse um pouquinho para nós, Isabel, um pouquinho da sua trajetória. Eu que te acompanho já tem muito tempo, lembra que eu te falei? Já te acompanho há muito tempo. Uma mulher, gente, que eu vou falar a minha visão, porque às vezes a gente tem uma visão de nós, mas as pessoas falando, a gente fica até assim surpreso, né? Do tipo, nossa, é isso mesmo? Sou eu mesma? Sou eu mesma. E a Isabel, minha gente, ela sempre foi essa mulher inspiradora. E a gente sempre
né, eu digo assim por mim, eu sempre via ela com aquela energia de conquistar, de realizar. E isso sempre me inspirou bastante. Hoje eu vejo os avanços que ela teve, agora a partir do momento que ela se tornou, então, a diretora da Pharmacy, essa questão do autocuidado que ela está colocando, inclusive nas redes sociais, que depois você passa para a galera acompanhar. Os cuidados, gente, que ela está tendo com a saúde. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre todos esses movimentos seus. Perfeito, Rô. Então, eu sempre fui uma pessoa assim muito batalhadora, muito de conquistar meus objetivos, muito de sonhar grande, assim, sabe? Até outro dia me perguntaram assim, o que você sonhava quando você era pequena e tal. Quando eu era pequena eu até não tinha sonhos muito grandes, assim, porque eu vivia no meu mundinho e o meu mundo ele não era muito grande. Então, assim, o meu sonho quando eu era pequena era poder dirigir, porque daí eu tinha uma prof que ela tinha um Fusca e ela dirigia. E lá na cidade onde eu morava, no interior, não era normal as mulheres dirigirem, as mulheres ficavam em casa. E quando tinha aquela prof que ela dirigia, para mim, assim, aquilo era o máximo. Então, quando eu cresci, eu quero dirigir, que nem a prof Mirth, sabe? Sim. Então, e a partir do momento que fui crescendo, eu gosto de estudar, gosto de me batalhar, vou fazer faculdade de Direito, vou viajar, e daí, sabe, vai conhecer um lugar do mundo, vai conhecer outro, e aquilo cada vez mais, assim, me apaixonando, sabe? Então, assim, eu sempre fui muito de estudar, muito de batalhar, só que por um longo período da minha vida eu fiquei meio em off, meio quietinha, meio fazendo as coisas e tal. E a partir do momento que eu comecei, então, a aparecer, eu digo assim, a falar dos meus sonhos, comecei a fazer uma faculdade de Ciência da Felicidade, que era a primeira do Brasil de Ciência da Felicidade, e as pessoas começaram a me perguntar como é que funciona e tal. Eu vi que aquilo brilhava meu olhar, né? Que eu sou da área do direito, mas quando fui me aventurar em uma outra área, não que eu não ame a área do direito, mas quando eu fui me aventurar em outra área, que era a Ciência da Felicidade, as pessoas começavam a pedir, até que começaram a me convidar para dar palestras e tal, e aquilo fui gostando e fui me conectando. E daí, a partir do momento que você começa a aparecer, tipo, nas redes sociais e tal, e aumentando cada vez mais, o público querendo saber da tua vida, querendo saber de onde vem tanta energia, de onde, você está sempre com essa energia alta, que bom ficar perto de você e tal. E eu fui começando a mostrar, né? E é interessante, né, Bel, só fazendo aqui um adendo, eu também sou natural aqui de Erechim, e eu vejo que é um pouco comum, nós que somos mais do interior, tem essa coisa de não poder se aparecer muito, do julgamento dos outros, então a gente ficava um pouco com receio. Eu venci muitas travas em relação a isso e eu acredito que você também teve que vencer. Nossa, muito. E para as mulheres que estão nos acompanhando agora, é muito sobre isso. Não significa que a gente não vai ter essas travas, esses bloqueios, esses medos, esses receios, vamos dizer assim, mas o quanto que a gente é capaz também de vencer isso por um bem maior, porque hoje você realmente impacta muito mais mulheres. Começou ali com a tua faculdade, né? E as pessoas curiosas, tipo, que é isso, que é isso, que é isso? E hoje, o que a Bel tá ali movimentando, e o quanto a gente cresce, né? Porque no começo, o que acontece? Sim. É o medo do julgamento. Sim. É o medo do julgamento, e às vezes as pessoas me procuram. Eu conecto muito mulheres, 40 a mais, né? Porque daí o que elas pensam? A rede social é para as novinhas, é para as adolescentes, é para as 20 anos, 30 anos, 40 a mais. Nossa, imagina, já passou meu tempo. E quando eu comecei a aparecer, né, já tinha mais de 40 anos, e aquilo começou a dar muitas seguidores, e vim, como é que eu começo? Eu disse, olha, no começo eu postava e saía correndo, porque a gente fica com vergonha, a gente não gosta de olhar, a gente botava 1000 defeitos. O primeiro dia, assim, que eu postei um vídeo, até esses dias eu estava olhando, assim, é engraçado, sabe? Porque eu postei, eu não olhei, porque eu estava lá toda tímida, toda, meu Deus, o que vão pensar? Então, assim, não posta e sai correndo, e o pessoal começou a gostar, bom, tanto que hoje, né, agora não tenho mais vergonha, e falo em palestras e tudo, mas o quanto a gente melhora, o quanto a gente consegue, assim, ajudar, inspirar pessoas, tipo agora que estou postando ali minha rotina de autocuidado que começou, né, vamos se cuidar, eu falo muito de prosperidade, só que prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é você ter uma vida plena, uma vida com saúde. E eu estava muito acima do peso, então algumas coisas já estava, sabe, não estava legal. E eu disse, não, a prosperidade ela é um todo, né? É espiritual, principalmente a saúde. E daí eu vou começar a me cuidar. E quantas pessoas eu estou inspirando, sabe? Que chegam, tipo, ontem que eu postei um carrossel lá, nossa, quantas pessoas que eu estava, olha, eu estou me inspirando, que legal, nossa, continua assim, porque tu está me inspirando. Então, é sobre
sobre isso, sabe? É sobre o autocuidado, mas também sobre você inspirar pessoas. Às vezes que estão ali, estão ali rolando, e daqui a um pouco eu falei, nossa, olha a Isabel emagreceu 10 quilos já, olha que legal e tal. E começa a seguir, e isso é muito bom, eu gosto. Sim, e uma coisa que temos que falar aqui para essas mulheres maravilhosas que estão aqui nos assistindo. Gente, no universo sempre vai existir pessoas que vão nos admirar, que vão se inspirar em nós. E aquelas pessoas que não vão gostar ou que vão achar que não deveria ser daquele jeito, vão ter ali os seus padrões, os seus tabus, as suas questões. E tá tudo bem. Mesmo que você tenha algum comentário negativo ou algum retorno, alguma coisa que não seja legal, foca nesses comentários positivos, que é eles que te alimentam, que te nutrem para continuar. E eu tenho certeza que de 10 comentários, 9 são fantásticos. Sim. Às vezes é um que outro, que a pessoa você vê ali que, né? Não tem, tá tanto. Tem aquele lá que às vezes vai te deixar. Eu sempre tenho algum ali que não concordo, mas tá tudo bem. Até porque quando você abre teu Instagram lá para as pessoas comentarem, você tá sujeita, né? Então, assim, às vezes tem aqueles assim que dá aquela dorzinha assim, mas aí depois você pensa, não é sobre mim. Exato. É sobre a pessoa. Até esses dias que eu comecei a postar ali a rotina de emagrecer e tal, e o que estão achando, e todo mundo lá feliz, e vai, continua e tal. E teve uma pessoa que, enfim, é uma amiga minha, ela se achou assim no direito de dizer, eu sou tua amiga, eu quero te falar. Ela me disse, eu não tô gostando, você tá com cara de doente. E eu, doente? Não tô doente, tô feliz da vida. Só que eu não sei qual que é a intenção dela, enfim, depois a gente conversou, ela disse, eu não quis te ofender, jamais, mas só que às vezes dói, né? Sim. Mas daí, por causa daquele comentário, você vai deixar, então, tipo, descarta, não gostei, deixa aqui de lado, tá tudo certo, se quiser pagar, paga, mas eu, enfim, deixei lá o comentário, foquei nos outros. Exato. Mas às vezes esse comentário destrói com a pessoa que tá ali, né? Então, pra gente também ter o cuidado do que a gente vai comentar, de, se você é amiga mesmo, cuida, às vezes uma amiga não precisa ser tão sincera assim, vai, diz, olha, Bel, será que realmente você tá bem? Nossa, eu tô te achando com uma cara, tá parecendo... Mas, né, comentário ali na internet. Você falou sobre isso, eu passei de janeiro para cá por um processo também de reeducação alimentar e tudo, e aí eu também dei uma eliminada boa, assim, tipo, uns 7 quilos e tudo mais, e aí teve uma pessoa que chegou e me perguntou, você não se ofende, só queria te perguntar, assim, se você emagreceu por saúde mesmo ou por alguma outra questão. Sim. Né? Então, as pessoas têm essas questões, assim, de repente, porque era outra rotina que eu estava tendo aqui no Rio Grande do Sul, alguma coisa assim, às vezes, que a pessoa pensa, nossa, ela deve estar depressiva. Depressão, ou está doente, isso, não é sobre o autocuidado mesmo. É sobre o autocuidado. E eu vejo na nossa sociedade, né, Bel, que ainda o autocuidado ele é pouco priorizado. Não é que ele é pouco falado, eu até acho que é bastante falado, mas ele é pouco priorizado, sabe? Então, a nós mulheres, né, mães e tudo mais, a gente se doa demais, é ou não é? Com certeza. Se doa para tudo. Para tudo e para todos. É no trabalho, é na família, é na igreja, é na sociedade, para tudo a gente se doa. Exato, mas a gente precisa dessa prioridade de nos olhar, nos cuidar. Eu tenho certeza que, assim como eu passei e estou ainda, né? Porque a gente nunca sai mais do processo. Não, esse é pra vida. Mas eu tenho certeza que você, hoje, se sente melhor do que antes. Nossa. Porque hoje você tem mais energia, mais disposição, você consegue ter mais autoestima, gostar mais da tua autoimagem. Fazendo um exercício físico que é bom. Se eu gosto de ir pra academia, não gosto, mas eu vou. Só que daí quando eu tô saindo da academia, que vem aquela endorfina, aquela adrenalina, todos aqueles hormônios lá envolvidos, é tão bom, coisa boa, que bom que eu vim e tal, só que na hora de ir eu não quero ir no outro dia de novo. Mas eu tô lá, tem que fazer o que tem que ser feito, sabe? E isso é autocuidado. Porque todo mundo fala, outubro, vamos ter autocuidado, vamos fazer os exames, o preventivo, vamos fazer lá a mamografia e tal. Mas não é só isso, gente. Não é só isso. Descuida o resto do ano. Exato, porque não adianta o ano inteiro você estar lá, né, comendo tudo errado, não fazendo exercício, não se cuidando, e daí, em outubro vai fazer lá o exame do câncer de mama, pode ser que ache coisa lá que não quer achar. Então, sim, tem que fazer o exame, tem que ter todo esse cuidado, fazer todos os exames, sangue, tudo, mas, principalmente, cuidar, né? Cuidar e tanto autoestima, eu acho. Exato. Também, né? Que a gente tem que cuidar da autoestima, de tudo. E um detalhe, tá, gente? Aqui a gente falou desse universo, que nós éramos mais cheinhas e agora estamos secando, por saúde, por autocuidado,
porque é uma escolha que nós temos, mas não é só as mulheres mais cheinhas que têm problemas de saúde. Eu já vi muitas mulheres que são magérrimas, magras e cheias de também problema. com problema de saúde. Então, saúde não é o biotipo. É você se sentir, na verdade, bem com você. Não é você ir para a idealização. A idealização que tem que existir é aquela sua com você mesma. Não a da sociedade. Não, porque tem que ser desse jeito. Você que tem que gostar. Eu sempre digo, você que tem que gostar da sua autoimagem primeiro. Se você não gostar, não importa o que o outro pensa, é sobre você. Perfeito. Então, eu fico muito feliz, inspirada verdadeiramente. Fiquei muito feliz com esse processo que você está fazendo. Que bom. E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre esse movimento das mulheres, da Farmácia que você está fazendo. Então, gente, a Farmácia, assim, ela caiu, assim, como uma luva, assim, de um pedido meu para Deus, para o universo, porque eu estava já fazendo palestras e tal, eu estava no cargo de secretária ali, mas eu queria algo mais. Eu sabia que tinha algo mais para vir para mim. E eu já tinha sido convidado para várias coisas, sabe? Inclusive, quando Mary Kay, Herbalife, toda essa coisa toda. Só que a Farmácia é diferente. Eu comecei a usar Farmácia porque eu tive uma alergia na pele. Eu sempre fui a louca da base, né? Eu usei tudo que é base na minha vida. E eu comecei a ter alergia das bases, sabe? Aí eu usava uma que eu usava... Não vou citar marcas aqui, mas várias marcas que eu usava brasileiras não estavam mais dando certo. E aí eu descobri que essas bases, elas me davam alergia porque elas têm metais pesados. E daí, eu sei que as importadas, principalmente as que vêm da Europa, elas não têm metais pesados porque lá tem uma legislação que não pode. Então, eu comecei a usar uma base que ela era caríssima, ela custava R$400. Eu uso uma base quase por mês. E, tipo, aquilo ali tava, né? Meu Deus, não queria usar tão cara. E aí, fui apresentada para a Farmácia. E comecei a usar a base da Farmácia, porque ela é feita lá na Europa, né? Em Istambul, lá na Turquia. E ela não tem metais pesados, não é testada em animais, não tem glúten, não tem parabeno, não tem nada. Eu disse, vamos ver. Daí custava R$150, né? Eu disse, vou testar, não custa testar. Eu testei e foi uma maravilha. E foi ali que eu comecei a usar os outros produtos e simplesmente me apaixonei. Até que veio, vamos fazer parte da Farmácia e tal. E eu não entro em nada assim para brincar de fazer, sabe? Sim. Quando eu entro numa coisa, eu entro de cabeça mesmo. Até quando eu falei pro meu marido que eu ia, né, fazer parte da Farmácia, ele falou, meu Deus, gente, com tudo que tu já faz, tu ainda vai querer vender perfume. E eu falei, calma, que não é isso, né? Muita calma nessa hora. Mas eu entrei, então, né, vender, né, eu queria já entrar e virar diretora já. Então, eu tenho que vender R$50 mil no primeiro mês para te virar diretora. E eu falei, não, eu vou entrar, eu vou virar diretora. Daí comecei a montar meu time, né? Estou com 62 pessoas. Em 3 meses estou com 62 pessoas no meu time. E virei diretora já, gente. E daí, nossa, quanta gente vindo. E quanta gente saindo também. Porque tinha pessoas que diziam, nossa, ela fala de prosperidade, ela dá mentoria, daí agora está vendendo batom, está vendendo perfume, e agora está falando de emagrecimento. É que, assim, eu sou uma pessoa assim. E daí eu tenho um Insta para tudo. Então, ali nesse Insta, eu falo tudo. Então, eu vou falar de Farmácia. Agora, também, nesse meu emagrecimento, eu estou usando os produtos de nutrição da Farmácia. As maquiagens, então, eu amo, eu uso e indico, assim, ó, nossa, 100%. Estava até falando para a Jo agora aqui, que aqui o Léo não gosta que deixa a cuia com batom. Os batons da Farmácia, ele não transfere. Pode tomar, ó, pode passar o papelzinho aqui que não sai da boca. Maravilha. Não, e é sobre isso, né? Eu entendo a tua colocação, sabe, Bel? Porque por muito tempo foi assim também para mim, sabe? Um Instagram só e lá eu colocava sobre a minha vida pessoal. Parece que tem que ser uma bolha, né? Eu coloco sobre minha vida pessoal, coloco sobre o meu trabalho, em relação aos relacionamentos, como consteladora, e coloco também sobre as questões das cartas que eu tiro, e as pessoas ficavam meio assim, e aí vem aqueles preconceitos, como se nós pudéssemos ser só uma coisa ou outra. Isso, como se tivesse que separar em caixinhas. Ela não é querer uma coisa ou outra. É tudo. Prosperidade é tudo. É eu poder escolher isso. Então, eu escolho cuidar da minha saúde física, eu escolho cuidar da minha saúde mental, da minha vida espiritual. Eu escolho tudo isso. É a minha família, é a igreja, é o trabalho, é tudo, né? É tudo. E isso. Nós não somos separados, é tudo integrado. E muitas vezes, para não falar todas, né? Uma coisa influencia diretamente na outra. Porque por mais que às vezes fala assim, não, mas
o corpo não influencia tanto na vida espiritual, por exemplo. Influencia. Tudo, Influencia muito, demais. é demais. Né? E a gente É precisa ir demais. despertando para isso. Porque as pessoas, elas colocam muitas coisas nas caixinhas. Eu faço um trabalho, desenvolvo um trabalho mais voltado para essa parte das constelações, sabe? E eu sempre digo para as mulheres, porque é mais o público feminino, né? É importante você se priorizar. Vai ter agora dia 22 de novembro, já deixa aqui um convite, e para as mulheres da sua rede também, dia 22 de novembro eu vou fazer um workshop sistêmico, onde lá, minha gente, nós vamos ter várias dinâmicas em grupo, para essas mulheres irem se trabalhando esse despertar sistêmico, que é embasado cientificamente. Todo mundo fala assim, mas é uma parada meio espiritual. Eu falo, gente, tudo é espiritual, para começar. Né? E não é religião. Ali é ciência aliado a uma técnica terapêutica. Né? Então, vai ter ali as dinâmicas em grupo, e eu vou fazer 2 constelações também, sorteando entre o grupo ali na hora, para as pessoas já sentirem, já se trabalharem também. Vai ser imperdível. No Espaço de Antos, se você tiver interesse, entre em contato comigo no @Rosiane Menegol ou de Antos Erechim. Vai ser um prazer. Esse trabalho eu tenho certeza que vai ser lindíssimo. E eu gostaria... certeza que vai ser lindo. Você já está convidada. Obrigada. E eu gostaria que você me falasse um pouquinho, né? Se dá para dar algum spoilerzinho, assim, Bel, dos próximos passos, ou o que você vislumbra. E como eu falo, sempre, pessoal, não vamos esperar 2026 começar. Nossa, 2025, tem muito ainda para fazer. Tem ainda 2 meses, né? Muito. E 2 meses lotados, assim, ó, de compromissos, de agendas. Então, agora na outra semana, dia 6, eu tô indo para Balneário. Daí depois 7, 8 e 9, tem um evento grandioso da Pharmacy lá em São Paulo, que nós vamos participar. Então, é o primeiro evento da Pharmacy aqui no Brasil. A Pharmacy está com 1 ano e meio, quase 2 anos aqui, mas não teve nenhum evento grande ainda. Então, esse evento vai ter para 1.000 pessoas e a gente já está super empolgado para ir nesse evento. Então, estou ansiosa. Também, Rô, ainda neste ano, como você falou, faltam 2 meses ainda para esse ano. Meu batom vermelho, o batom da prosperidade, Bel Rocha. Então, ele vai ser lançado, demorou muito para ficar pronto, é desde fevereiro que eu estou em função com esse batom, porque parece assim, eu tenho a ideia do batom, mês que vem vai ficar pronto. Só que como eu quis fazer tudo, desde escolher a cor, escolher a empresa, escolher tudo, sabe? Fazer testes, então, assim, demorou muito, daí depois vai para a Anvisa, demora, daí depois vai fazer a caixinha. Então, agora está pronto, glória a Deus. Então, ainda não sei ainda a data que eu vou lançar, mas provavelmente até final de novembro eu vou estar fazendo o lançamento, vou fazer um pré-lançamento, uma coisa bem legal, a gente está estudando tudo, mas vai sair ainda esse ano, então, o batom da prosperidade, Bel Rocha, você não pode ficar fora dessa, hein? Exatamente, e se você não quer perder, já segue a Bel lá nas redes sociais. @Isabel Rocha Oficial, já segue lá. Isso. E tudo vai ser contado lá. E também, né, minha gente, para quem não sabe, vamos reforçar aqui, a Bel, ela tem também um podcast às quintas-feiras, às 18 horas. Isso, batom e voz. Maravilhoso, por sinal. Então, não perca, assistam os podcasts dessa maravilhosa, sigam ela nas redes sociais, para você acompanhar aí todos esses movimentos dessa mulher inspiradora e para você se inspirar também. E você que tem rancinho... Adoro. Só passa, né? Só passa. Adoro. Beijinho de batom vermelho. Beijinho de batom vermelho, é isso aí. Bel, eu tenho uma alegria imensa de conversar contigo. Como eu te falei, é uma mulher que eu admiro, que eu respeito e que eu desejo, assim, do meu coração, as melhores vibrações, muito sucesso na tua trajetória, que essa prosperidade que você tanto busca, você consiga emanar e, inclusive, expandir para as pessoas ao seu redor. Me sinto honrada de fazer parte aí do teu seleto grupo também de pessoas conhecidas e amigas. E conta comigo para o que você precisar. Estamos juntas aqui no Erenews como colegas, como amigas, como parceiras. E dizer a você que só gratidão. Gratidão por você ter aceitado vir aqui conversar um pouquinho comigo, falar com o público que me assiste. E vamos expandir mais e mais, priorizando, né, e falando para as pessoas da importância de se olhar, de se amar e de seguir se priorizando. Com certeza, Rô. Nossa, muita gratidão também da minha parte. Para mim foi uma grata surpresa, assim, a tua amizade, ter te conhecido. A gente já teve essa conexão desde a primeira fala pelo WhatsApp, assim, né? E daí você falar que você estava já me seguindo. Então, assim, a gente tem conexão, né? Sim. E nos meus próprios estudos, né, da neurociência,
da prosperidade, a gente só atrai aquelas pessoas que se conectam com a gente, né? Então, não tem como atrair pessoas do mal, pessoas... A gente tem a mesma alma, né? Então, a gente atrai as pessoas, a gente vibra e a gente atrai as pessoas na mesma vibração nossa. Então, que lindo, né? Que nem você falou. E, com certeza, as pessoas que estão me seguindo, que gostam, que diz que se inspiram em mim, com certeza, elas vibram na mesma frequência que eu. Isso é muito lindo, isso eu amo. Então, muita gratidão. Já segue lá, @Isabel Rocha Oficial. E não perde nas quintas-feiras também o meu podcast. Maravilha. Gratidão, então, aqui ao Leozinho, que sempre dá esse suporte fantástico para nós, que realiza aqui esses podcasts no Erenews. E eu gostaria de agradecer especialmente também aos meus patrocinadores, as pessoas que acreditam, começando pela Eletropulse. Eu quero, inclusive, convidar aqui também a Bel a conhecer a Eletropulse. A Eletropulse, ele tem um treinamento inteligente, pode agregar com a academia, você pode fazer os dois, inclusive, para dar aquela potencializada. Quero conhecer mesmo. Olha só, gente, que maravilha. Você pode marcar a sua avaliação, o seu treino, sua aula experimental gratuitamente, para você ir lá e já experimentar como funciona. Porque é um treino diferente, sabe, Bel? Academia, a gente vai lá, tem o nosso personal, aquela coisa, ótimo. Ali, além de você ter o personal que vai fazer alguns exercícios com você, você vai vestir uma roupa cheia de eletrodos que vão estimular involuntariamente sua musculatura, potencializando seu treino. Então, um treino de 20 minutos é equivalente a 1h30 de academia. Beleza. É claro que eles sempre falam que é bom associar com outras práticas, né? Porque, como eles falam, não é uma coisa que exclui a outra. Então, mesmo eu participando da Eletropulse, fazendo os meus treinos 2 vezes na semana, que é fantástico, gente, é o meu momento e eu amo. E passa assim, ó, voado. Eu falo, meu Deus, mas já passou, já acabou. Quando eu vi, já foi. Eu tinha muito essa pauta do sofrimento na academia. E agora eu fico, meu Deus, já acabou. Mas eu associo, eu gosto de fazer minhas caminhadas, de fazer as minhas atividades. Em casa também eu faço algumas coisinhas. E eu convido você a ir lá conhecer, fazer sua aula experimental. Se você quiser agendar, basta você entrar pelo Instagram, @Eletropulse_Erechim, ou então pelo WhatsApp 54993244619. Daqui a pouquinho também nós vamos largar aqui para você ver como que funciona o treinamento. O videozinho deles ao final do podcast. E lá também tem o número, caso você não conseguiu anotar. Tá bem? Então, fica aqui a minha gratidão e meu abraço, pessoal da Eletropulse, por esses treinamentos sensacionais que oferecem. Também quero agradecer as pessoas que estão me acompanhando, Nutri Fabielle, e também agora estou querendo dizer a vocês, estou sendo trabalhada pelas mãozinhas mágicas da Eli Lioto. Ela, que é uma massoterapeuta, trabalha a questão da drenagem, da modeladora, sensacional. Então, vou passar para vocês depois todos esses arrobas, tá certo? Para vocês seguirem esse pessoal, porque é isso, né, Bel? É um cuidado que tem que ser integrativo. Não é só um personal, não é só uma nutricionista, não é só um médico, caso necessário. É unir todas essas pessoas, essa equipe multidisciplinar, para você conseguir, então, ter os resultados e também conseguir se cuidar verdadeiramente. Né? Então, o meu beijo maravilhoso aqui para vocês. Um sextou incrível e até a próxima semana. Proprietário da Eletropulse Erechim. Quero te contar como funciona um treino com eletroestimulação muscular por aqui. Desde o momento em que você chega, nossa missão é te acolher com atenção, conforto e profissionalismo. Tudo começa com uma conversa leve, onde entendemos seus objetivos, limites e expectativas. Depois, você recebe uma roupa especial, leve e confortável, feita para potencializar os estímulos do treino. Na sala, ajustamos os coletes nos principais grupos musculares e explicamos como a tecnologia atua, otimizando seu esforço com segurança e eficiência. Com tudo pronto, iniciamos o treino funcional, com exercícios guiados e estímulos elétricos personalizados para você. Em apenas 20 minutos, você ativa sua musculatura como se tivesse passado horas na academia. E o melhor, com acompanhamento total, do início ao fim. Eu me chamo Elis, pratico Eletropulse aqui no estúdio do Rafa há 3 anos e foi o método que mais funcionou para mim, porque eu encontro muita agilidade para ajustar a rotina dentro de um treino rápido e que funciona muito, onde eu vejo resultados no meu corpo também rapidamente. Ei,
Venha você também para a Eletropulso Erechim. Agende conosco a sua aula experimental.